Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Serri e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre um tema que vocês escolheram nos stories semana passada, quando eu perguntei qual interessaria mais, hipertrofia ou emagrecimento. E o assunto vencedor foi emagrecimento. Então, antes da gente falar sobre emagrecimento propriamente dito, a gente tem que entender um pouquinho sobre a obesidade e os fatores que a influenciam. A obesidade no Brasil, nos últimos anos, ela vem crescendo. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2008, havia 11,8% da população brasileira com obesidade. Já em 2018, esse índice aumentou para 19,8%, que é um aumento bem expressivo. Isso se deve basicamente ao aumento do consumo de alimentos processados e ao sedentarismo. A obesidade é uma fisiopatologia que pode ocorrer devido a 4 fatores, tá? Balanço energético positivo, expansão e saturação dos adipócitos e presença de dislipidemia, gordura visceral e ectópica, estresse oxidativo e inflamação. No nosso papo de hoje, a gente vai focar bastante no balanço energético. E o que significa isso? Bom, existem 2 tipos de balanço energético, o positivo e o negativo. O positivo é quando a nossa ingestão de calorias é maior que o nosso gasto energético. Logo, você tende a engordar, o seu peso corporal ele aumenta. Já o negativo é o oposto, quando a ingestão de calorias é menor que o gasto energético. Logo, o seu peso corporal diminui, você emagrece. O nosso consumo diário energético ele é baseado em 3 fatores. Primeiro, a taxa metabólica de repouso, ou TMR, ela representa 60 a 70% do nosso gasto energético diário. A termogênese, que são estímulos como ingestão alimentar, estresse, trocas de calor com o ambiente e o efeito térmico dos alimentos, como a pimenta, por exemplo, que é um alimento termogênico. E o terceiro fator é a atividade física, que ela representa de 20 a 30% do gasto energético diário. Para a gente compreender melhor esse assunto, a gente precisa nos questionar: o que é fome? Bom, fome é a nossa percepção central da necessidade de ingestão calórica, como um mecanismo de sobrevivência. A gente tem que se atentar a 2 situações que são opostas, que é a fome e a saciedade. Ambas possuem hormônios sinalizadores que dão feedback para o nosso cérebro, além de possuírem mecanismos de retroalimentação. Tudo isso vinculado à nossa fisiologia endócrina, que está vinculado com os hormônios, tá? Os nossos aspectos fisiológicos e psicológicos estão altamente associados ao tamanho, à frequência e à composição das nossas refeições. O mediador mais estudado sobre a nossa homeostase energética, ou seja, o nosso equilíbrio energético, é a leptina, que dá um feedback para o nosso cérebro sobre como estão nossos estoques de energia, também conhecido como tecido adiposo. Se houver resistência à ação da leptina, realizamos a hiperfagia, que é o ato da gente comer mais. Já se ocorrer a hiperatividade desse hormônio, acontece o oposto, que é a hipofagia, que nos dá a sensação de saciedade. Ao contrário da leptina, a gente tem outro hormônio que se chama grelina, que ele é conhecido como o hormônio da fome. Ele é um peptídeo estomacal produzido principalmente pelas células epsilon estomacais quando o estômago está vazio. A partir do momento que ocorre a distensão estomacal, ou seja, que você come, ingere um alimento, a grelina ela para de ser liberada. Tudo que eu estou abordando até agora é uma compreensão mínima sobre obesidade, para que vocês possam compreender melhor sobre o processo de emagrecimento. Beleza? Mas afinal, por que emagrecer? Apenas por estética? Bom, já é conhecido pela literatura as comorbidades, ou seja, os efeitos negativos que a obesidade gera no nosso corpo, como por exemplo, AVC, doenças cardíacas, hiperlipidemia, diabetes, osteoartrite, distúrbios do sono, de humor, alimentares, doença na vesícula biliar, alguns tipos de câncer e hipertensão. Bastante coisa, né? Devido a todos esses fatores de risco que acarretam
na redução da qualidade de vida e, consequentemente, na redução da expectativa de vida. É que a gente tem que se atentar na importância de uma dieta balanceada e preparada por um profissional capacitado, ou seja, um nutricionista, e exercícios físicos com preparação e acompanhamento por um profissional capacitado, que seja um professor de educação física, de preferência um personal trainer, e um belo de um descanso entre sessões de treinamento. Mas afinal, que tipo de exercício fazer? O que é melhor, aeróbico ou resistido? Que seria a academia. Bom, segundo estudos científicos que demonstram que o exercício aeróbico ele é efetivo para reduzir o tecido adiposo visceral, ou seja, aquela gordurinha que fica acumulada na região do abdômen. Lembrando que quem possui um smartwatch ou então um frequencímetro, é de suma importância se atentar à sua frequência cardíaca durante as sessões de treino para ter um acompanhamento melhor e poder manter a sua frequência cardíaca o maior tempo possível na faixa de queima de gordura, que está entre 60% a 75% da sua frequência cardíaca máxima. Porém, não vai achando que somente exercício aeróbico basta para emagrecer. Um treino resistido na academia tem muitas vantagens, e uma delas é o maior consumo energético pós-treino, devido ao estresse gerado no nosso corpo. Outro fator importante é o aumento da massa magra, gerado pelo exercício resistido, que por consequência tem um aumento da taxa metabólica de repouso, TMR, que a gente citou lá atrás, de forma crônica. Segundo o estudo de Bray e colaboradores de 98, a massa muscular ela representa 22% da TMR. Logo, quanto mais massa magra você possuir, mais vai influenciar na sua queima energética. Por isso que é tão importante associar um treinamento resistido no processo de emagrecimento, tá? Muito importante agora, a gente tem que se atentar aos riscos cardiovasculares e osteomioarticulares. Por isso, antes de praticar qualquer exercício físico, principalmente você que está sobrepeso, você que está obeso, ou até mesmo você que só quer treinar e ajudar a emagrecer um pouquinho mais para definir, é importante a gente fazer um check-up médico, seja num cardiologista ou no clínico geral. O ideal é um cardiologista, tá? E ter sempre o seu atestado em mãos, sempre quando você for praticar atividade física, seja na sua academia ou na rua. Continuando, um protocolo mais extenuante, ou seja, mais cansativo, ele é mais eficaz no controle de peso. O ideal é que tenha presença de nutrientes no organismo e se utilize carga suficiente para promover falha mecânica durante a execução da série. Aí você me pergunta, mas Bruno, se eu fizer musculação antes da esteira, eu vou ter um gasto energético maior do que se executá-la na ordem inversa? Ou seja, se eu fizer o meu exercício aeróbico antes de fazer o meu resistido, vai ter diferença se eu fizer o resistido e depois o aeróbico? A resposta, segundo Panissa e colaboradores no estudo de 2008, é que não. A ordem não vai afetar o seu gasto energético final. Exercício ou dieta? O que é mais eficaz na redução do peso corporal? Bom, um estudo de 2016 fez uma revisão de 117 artigos científicos que demonstraram que uma dieta hipocalórica, ou seja, com baixa ingestão de calorias, resultou numa perca de peso significativamente maior se comparado ao treinamento físico somente. Porém, a gente tem que prestar atenção num pontinho bem importante, tá? Que é na restrição calórica. Que nela, tanto a massa muscular quanto a massa adiposa, elas são reduzidos, resultando num importante declínio do peso total. E, consequentemente, uma redução na força da musculatura dos membros inferiores principalmente, tá? Já no treinamento físico, a massa magra aumenta, enquanto a massa adiposa se reduz, tornando-se uma opção muito melhor a longo prazo. Por isso, vocês não precisam ficar tão atentos aos números da balança, e sim aos números das suas avaliações físicas realizadas ou
com um profissional adequado que vai fazer com fita, com um adipômetro ou, de preferência, fazer uma bioimpedância. Logo, o ideal é realizar uma dieta regrada com consistência, atrelada à prática de exercícios físicos para produzir maior eficiência na sua perca de peso corporal, além de trazer outros benefícios como fortalecimento muscular, redução de algumas dores incômodas como lombalgias, canelites, dores articulares, além de ajudar a corrigir problemas posturais como lordoses e cifoses. Outro fator importante é a continuidade e a assiduidade aos treinos, manter uma rotina de alimentação, treino e descanso, que são os 3 pilares de qualquer treinamento, tá? De uma forma constante e ininterrupta, evitando assim o efeito sanfona. Por isso é importante você treinar o máximo de sessões possíveis durante a semana e evitar treinar, por exemplo, em uma semana você treina na quinta, na sexta, daí na outra você treina na segunda e na quarta. Ter sempre constante, sempre ser aqueles mesmos dias e de preferência, se conseguir, treinar a semana inteira, tá? Outro fator benéfico do exercício físico é que a longo prazo ele vai melhorar o efeito de saciedade após a perca de peso corporal. Você vai comer menos, vai sentir menos fome. O exercício aeróbico permite maior consumo energético agudo, enquanto o exercício resistido aumenta a taxa metabólica basal cronicamente. Por isso, devemos realizar ambos. A contração muscular continuada ela é anti-inflamatória, antioxidante e reduz a gordura, atuando no cerne da fisiopatologia da obesidade e auxiliando no emagrecimento, evitando assim as comorbidades citadas no início do vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com seus parentes e amigos e, lógico, seguir a gente no Instagram, caso ainda não nos siga. A gente vai estar sempre postando os vídeos. Esse aqui é o primeiro vídeo da série de emagrecimento. Mais pra frente vamos postar alguns tipos de exercício que você pode realizar na sua casa durante o corona. E quando for reaberta a academia, a gente vai estar demonstrando na academia também alguns tipos de exercício para ajudar no emagrecimento. Tudo bem? E lembre-se, não coloque limite nos seus sonhos, coloque foco. Até o próximo vídeo, pessoal. Espero vocês.